Tem alguém feliz aí? Eu estou muito feliz. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque tudo que está ruim pode piorar. Então, quando está só ruim, você tem que dar um grito de alegria. Você está rindo? Quem já passou pela experiência que tudo que está ruim pode piorar? Começa a chover. Você fala, meu Deus, não vou chegar a tempo para essa festa. Aí começa a reclamar que está chovendo, começa a reclamar que está chovendo. De repente, o que está ruim fica pior. O carro começa a tremer, você fala, não pode ser isso que eu estou pensando. Aí começa a tremer mais quando você vê o pneu está furado. E aí você vê que a chuva não era nenhum problema tão grande. O problema mesmo é agora o pneu furado. Tem uma história verídica de um casal que estava brigando muito. E ele procurou um guru dos casais, um mestre que resolvia problema de casamento. E ele falou assim, eu pago o que for para resolver o problema com a minha esposa. Aí ele contou o problema, ficou lá 1 hora contando, o problema é esse, aquele, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí o guru falou, já sei qual é a solução. Qual é a solução? Você vai comprar um bode e vai deixar dentro da sua casa. Um bode? Você vai comprar um bode e vai deixar dentro da sua casa. Comprou um bode, deixou lá. Passou 1 mês, ele ligou para o guru. Falou assim, olha, obrigado, o problema está resolvido. Ele falou, resolveu. Por quê? Porque quando ele colocou o bode lá dentro, o problema começou a ser o bode. Então o problema do mês passado ela já esqueceu e começou a focar no próximo problema. Só para você ver que na tua vida é exatamente assim. Um problema deixa de ser um problema quando vem um outro maior. Então você está reclamando que o marido está no sofá, até uma hora que um bode começa a sentar no sofá. Aí você nunca mais reclama que o marido está no sofá. Agora você fala, tira esse bode de casa, pelo amor de Deus. E aí quando você tira o bode de casa, ela nunca mais reclama do marido no sofá, ou com a toalha jogada em cima da cama, e fala assim, vai que esse bode volta. Então nunca reclame da situação que você está, porque primeiro, as provações da vida, as dificuldades da vida são a única forma, presta atenção, a única forma de você crescer e amadurecer. Não existe outra forma. Todo mundo acha chato ir para a escola. Às vezes eu vejo meus filhos se arrumando para a escola e falo, meu Deus, 5 horas agora trancado numa sala de aula. Só tem 5 aninhos, só tem 3 aninhos, 4 anos, só tem... Mas se ele não passar por isso, ele nunca vai amadurecer, crescer, aprender. Porque todo aprendizado, todo crescimento é doloroso. No mínimo, não é prazeroso. Mas a gente insiste, nós temos uma ideia, o ser humano ele tem uma ideia fixada no prazer muito grande. Então ele quer aquilo que dá prazer, ele quer comer o que ele vai ter prazer no momento, ele sabe que a diabetes vai aumentar, a glicose vai lá em cima. Ele sabe que vai olhar no espelho e vai ficar arrependido do que comeu. Graças a Deus aqui não tem isso, mas tem lugares por aí, pessoal, que o pessoal no outro dia, depois que comeu igual né? Tem pessoas confessando só com o rosto assim, ó. Esse pastor é profeta, está lendo minha mente. Você sabia, mas você focou no prazer imediato. Focar no prazer imediato é o mal desse século. Nós estamos focando naquilo que nos dá prazer agora. E quando a gente foca no prazer terreno, a gente tira os olhos da eternidade. Nós tiramos os olhos daquilo que é eterno. E a vida já é muito curta para você dividir a sua atenção. Ou você coloca os seus olhos no que é eterno, ou você coloca nos seus olhos, ou você coloca os seus olhos no que é passageiro. Hoje, nós estamos iniciando uma série de mensagens que nós vamos denominar Escola de Sabedoria. Porque todo ser humano precisa de sabedoria para avançar. 2017 pode ser um ano muito melhor do que o ano que está passando. Mas não depende de uma mandiga, não depende de uma oração forte,
Não depende nada disso, porque senão, se fosse isso, estava todo mundo bem, porque o que tem de gente correndo atrás disso depende de você resolver usar todas as experiências que você passou até hoje. Quem passou por algum problema esse ano? Algum problema sério? Alguém? Quem levanta? Quem? Só isso? Só 90%? Não acredito. Quem passou por problemas em 2016? Ok. Então, como é que 2017 pode ser melhor? Só tem um jeito. Você pegar tudo que você passou de ruim em 2016 e servir de experiência, de amadurecimento. Ou você pode continuar murmurando, reclamando, botando a culpa no fulano, na ciclana, que está assim porque o governo. Você pode continuar do jeito que está, ou você pode começar a crescer a partir das mais experiências que teve na vida até hoje. Falando assim parece bonito, parece fácil, mas nós vamos entrar na dificuldade que é pegar as experiências da vida e começar a crescer. Bom, vamos iniciar a palavra dessa noite. Abre sua Bíblia em Tiago, livro do apóstolo Tiago, capítulo 1. Olha que interessante. Quem é Tiago? Quem é esse escritor? Quem é o autor dessa epístola? Nós sabemos que dentre os 12 que andavam com Jesus, tinha um Tiago. Lembram? Era um dos 3 íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Só que a Bíblia diz que logo após a ressurreição de Cristo, o primeiro apóstolo a ser morto foi justamente Tiago. Essa carta foi escrita no mínimo depois de 45, depois de Cristo. Então, o Tiago discípulo não é este Tiago. Quem é esse Tiago? A Bíblia deixa claro, a teologia, os teólogos, os historiadores mais ainda. Esse Tiago aqui é o irmão ou meio-irmão de sangue de Jesus. Judas, que também tem uma carta no Novo Testamento, também era um dos meio-irmãos de Jesus. Olha que coisa fantástica. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Nós vamos estudar um livro, e um mês de janeiro praticamente todo nós vamos falar só de Tiago. Vou pegar alguns adendos de outros livros, mas nós vamos focar muito no livro de Tiago, que é um livro profundo. É um livro que nos ensina muito para o dia a dia, o que você tem que fazer amanhã para dar certo, como teu casamento avançar, tua vida financeira se estabilizar. Tem tudo aqui, é impressionante. Como você diminuir tua angústia, diminuir o teu nível de preocupação. Como pedir a Deus corretamente. Tem gente que ora e não recebe porque pede mal. Tiago previu tudo isso. Agora, esse Tiago aqui era um que, enquanto Jesus falava, ele fazia assim: ó, você cresceu comigo, rapaz? Tá maluco? Que é Deus o quê? O que você está falando que é Messias, rapaz? Tá maluco? Você cresceu em Nazaré comigo, rapaz? Joguei uma bolinha de gude comigo em Carapicuíba, tá falando que mais? Que negócio é esse que agora tu é Messias? Porque quando Deus te levanta para fazer algo relevante na terra, quem cresceu contigo não acredita. Porque ele fala: mas eu saí do mesmo lugar que você. Mas eu estudei na mesma escola que você. Mas eu tive a mesma educação que você. Como é que você agora está dizendo que é isso e eu não sou? As pessoas não estão preparadas emocionalmente para ver alguém ser levantado de uma forma sobrenatural. E os irmãos de Jesus duvidaram dele. E a palavra diz que só depois da ressurreição, olha só, só depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus irmãos começaram a crer. Sabe por que o livro de Tiago é um livro muito importante? Porque nós vamos ver alguém que foi cético, crítico, incrédulo em relação ao ministério de Jesus a vida toda. Então, toda análise que ele faz da vida de Jesus, toda análise, todo pensamento filosófico, toda orientação que ele passa através de alguém que viu Jesus de olhos diferentes. Quando eu escrevi esse último livro, eu mandei para 6 pessoas que não tinham contato comigo e, de preferência, que não gostavam de mim, para dar um feedback do livro. Porque se eu der para alguém que gosta de mim, falar assim: irmão, o que você achou do livro? Gente, que maravilhoso! Tocou profundo. É claro, a pessoa já está predisposta a gostar. Então, o livro de Tiago ele é interessante porque é alguém que criticou Jesus, que não acreditou em Jesus,
Alguém que conviveu dentro da casa, foi criado com Jesus e depois, por uma experiência sobrenatural, começou a crer. Então, Tiago tem muito para nos ensinar. Cada versículo de Tiago, cada versículo desse livro vai nos ensinar muito, vai nos fazer crescer muito. E quem cresceu contigo não vai acreditar o que está acontecendo com você. Os da sua casa, os que convivem com você, como é que pode isso ter acontecido? É porque o que muda uma pessoa de verdade são duas coisas, o que ela crê e o que ela pensa. Então, quando você começa a crer no impossível e pensar em coisas maiores do que você tem feito, é lógico que é uma questão de tempo para você começar a andar por lugares altos. Então, se prepara. Diz assim a partir do versículo 2. Todo mundo abriu? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Eu estou lendo na versão Almeida, mas quase todos os versículos eu vou passar em 3 versões para vocês. Eu estou lendo na Almeida corrigida e revisada, tá? Mas na versão King James, por exemplo, diz assim: tende por motivo de grande alegria quando passardes por várias provações. E a NVI também fala provações. Então, tentações e provações, nas versões bíblicas, são sinônimos. Qual a diferença de uma provação e de uma tentação? Tentação é quando você tem opção. Provação você não tem opção. Como assim? Acabou meu dinheiro. Meu Deus, estou duro, não tenho R$1. Se eu tenho a opção de pedir o dinheiro emprestado para alguém, eu começo a ser tentado a isso. Se eu não tenho, eu só passo pela aprovação mesmo. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Não é lógico isso? A tentação só vem quando você tem opção. Quando você não tem a opção, é provação. Não tem a quem recorrer. Vou passar por isso mesmo. Vou comer esse miojo aqui imaginando que é um espaguete Alfredo. Botar uma maionese em cima aqui, vai que é uma delícia. Ou seja, provação, você não tem opção. Tentação, você tem opções. E quando você tem opções, você é tentado. Quando você não tem opções, você é aprovado. E aí, acontece algo estranho, que ele diz o seguinte, olha, tende por motivo de muita alegria. É muita alegria, não é de pouca alegria, não é ficar animado, não é ficar felizinho. Tende por motivo de muita alegria quando você passar por várias provações na vida. Quem já passou por várias provações? Meu Deus. Várias mesmo, várias. O cara levantou as 2 mãos e 2 pernas ali. Tende por motivo de muita alegria. Agora, quem passou por uma prova feliz? Levanta a mão. Alguém já passou por uma prova feliz? Está na prova, meu Deus, coisa boa. Sendo tentado, estou sem dinheiro. Meu marido quer me deixar, meu carro explodiu, eu estou feliz. É um maluco que já fez isso. Não, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz o seguinte, ó, a Bíblia fala, o apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: fica muito feliz quando você passar por várias provações. Porque problema, querido, nunca vem sozinho. Quando você recebe aquela notícia, prepara que o pagamento não cai esse mês, senta, porque vai vir mais umas 3 notícias. Porque o problema não vem sozinho. Eles fazem um pacto lá de sangue entre eles. Fala, vamos destruir a vida daquele ali? E quando vem um monte. É ou não é? E você passar por um monte de problema, por um monte de provação feliz, é muito difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque você não sabe para que serve a provação. E como você foca no prazer imediato e a provação tira o teu prazer imediato, você perde os olhos do futuro. Porque se teus olhos estivessem no futuro, no que é eterno, você entenderia o porquê das provações. E Tiago vem aqui e explica, está 2000 anos escrito aqui, parece que a gente não leu.
Ele explica o porquê das provações, para que serve as provações. Deus não fez nada nesse mundo que não tenha sentido. Deus não fez nada nesse mundo que não tenha um motivo, um propósito. Tudo que Ele botou na terra, tudo de bom e de ruim, tem um propósito para teu benefício. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Mas quando morrer alguém da minha família, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Mas quando me mandarem embora do único emprego que eu tenho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Mas se o governo travar minha aposentadoria e mudar a regra de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você acredita na Bíblia, ou não tem motivo para você estar aqui. A igreja, que é a escola de Deus, só serve para quem acredita. Para quem não acredita, a igreja não tem efeito nenhum. Porque tem pessoas que entram no casamento ferrado, saem do casamento pior ainda, porque não acredita no que é falado. Porque tem gente que entra duro e sai liso. Porque só vale para quem acredita. Fala para o irmão que está do seu lado, só vale para quem acredita. Qual é o nome disso? Fé. Só vale para quem acredita. Ou você acredita ou você não acredita. E fé é tão profundo que a fé é a certeza das coisas que não. Se você vê, você não precisa de fé. Se você vê, você não precisa de fé. Esses dias eu levei um diretor de banco internacional, Credit Suisse, não sei o quê, para tomar um café lá na padaria. Aí eu estava com todo cuidado para falar do evangelho com calma, né? Falei, vou na sabedoria com esse cara, vou. Aí chega o pastor João. Varão! Ô, pastor. Quem é esse varão aí? Eu falei, amigo. Vou te contar como é que eu comprei isso aqui, rapaz. Eu taquei óleo ungido no chão. Comecei a pular e falei, eu vou comprar. Eu falei, meu Deus do céu. Já era, esse aí eu perdi. Ele, eu cheguei aqui, estava uma placa de venda, alugo, né, pastor? Não, eu tô exagerando. Eu estou exagerando. Ele falou, vi uma... Não, mas eu tenho um testemunho depois, fique tranquilo. Ele falou, vi uma placa, eu falei, isso vai ser meu. Aí eu botei, joguei o óleo ungido, todo dia fui lá, falei, vai ser meu, de uma forma sobrenatural. Não via, mas comprei. Quando eu entrei no carro com ele, o cara falou assim, é possível você comprar coisas sem ver? Você ter coisas que você não acredita, que você não acha que não pode? Eu falei, é possível. Essa é a explicação da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, naquele dia, a sabedoria não ia adiantar de nada. Se Deus não tivesse usado a fé do pastor João, eu estava frito. Porque tem vezes que você quer fazer do teu jeito, mas Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. Às vezes você está tentando fazer do teu jeito, maior tempão a sua vida financeira e não dá certo. Está tentando fazer do teu jeito, maior tempão o teu casamento não dá certo. Tenta colocar do jeito de Deus para você ver como é que vai ser. Ou seja, Deus usou a experiência de uma outra pessoa para edificar alguém que eu estava limitado a edificar. Continuando. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Versão King James, tendo a ciência que a prova da vossa fé gera perseverança. Paciência e perseverança. Ou seja, quando você é provado, quando você entra em provação, só tem uma coisa em você sendo provada, a sua fé. Está faltando dinheiro, meu marido quer sair de casa, meu carro explodiu, meu filho desapareceu, o diagnóstico do médico disse que eu vou morrer em 2 semanas. Seja o problema que chegou para você resolver, essa provação tem uma função, provar o que você acredita, ou seja, a sua. Então, para que serve a fé? Ponto número 1, para que serve a provação?
Ponto número 1 de várias coisas. Ponto número 1, saber o que você acredita. O que é provar a fé? Saber o que você acredita. O que o Jorge acredita? Não sei. Deixa eu botar ele numa prova que rapidinho ele me conta. Porque se você sentar numa mesa, João, me fala o que você acredita. Ele vai contar uma história. No meio de uma dificuldade, ele me conta outra. Sim ou não? É quando o filho está doente que você mostra em quem você acredita. É quando o dinheiro termina que você mostra o que você acredita. É quando você está no meio de uma dificuldade sem fim, quando você está no meio da prova, da tentação, é que você mostra no que acredita. Ou seja, a prova da vossa fé vai gerar perseverança e paciência. E a palavra perseverança aqui é chave. A gente já vai chegar em sabedoria, só para você entender que é uma escada. A palavra perseverança aqui é uma chave. Tenha, porém, a paciência ou perseverança, a sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem que falte coisa alguma. Versão King James. Tenha, porém, a vossa perseverança, obra perfeita, para que vocês sejam maduros e íntegros, e não lhes falte virtude alguma. Isso aqui é muito profundo. Então, para que serve a aprovação? Primeiro, para revelar o que você acredita. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado. Para revelar no que eu acredito. Segundo, para me transformar em uma pessoa madura e íntegra. A versão Almeida, que é a nossa Bíblia aqui, diz perfeitos e completos. A versão King James e a NVI dizem maduros e íntegros. Perfeitos e completos. Maduros e íntegros. Perfeitos e completos. Maduros e íntegros. Perfeitos e completos. Parece que é muito alto, né? Como é que eu vou ser perfeito? Como é que eu vou ser completo? Como é que eu vou ser uma pessoa madura? Como é que eu vou ser íntegro? Através das provações, é o único jeito, é o único jeito. Não tem escola para você se tornar íntegro, não tem escola para te amadurecer. Existe somente a escola da vida, que são as provações. Então você pode pegar tudo que você passou em 2016 e aproveitar como uma grande escola, ou simplesmente só como um grande sofrimento. Você pode amadurecer por tudo que você passou até hoje, ou você pode só sofrer. Agora olha que interessante. O objetivo da sabedoria, para quem está anotando, porque é uma escola, o objetivo da sabedoria é a maturidade. Por que Deus quer que nós tenhamos sabedoria? Porque através da sabedoria, você já vai entender isso, você vai ser maduro. Por que a aprovação tem que vir na sua vida? Para gerar maturidade. E por que maturidade é tão importante para Deus? Porque sem maturidade, você não sabe o que fazer no dia difícil. Sem maturidade, você não sabe que palavra colocar no momento certo. Sem maturidade, você vai estragar o teu relacionamento, o teu casamento. Sem maturidade, você não vai conseguir criar teus filhos. Sem maturidade, você vai levar qualquer ofensa para casa e a angústia, a depressão, o pânico vai te pegar. Sem maturidade, você não sabe lidar com os problemas mais básicos do dia a dia. Sem maturidade, você não sabe lidar com dinheiro. Pode botar 1 milhão na tua mão que você perde. Porque você não tem maturidade. Sabe uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida? Pegar dinheiro emprestado. Quem já pegou dinheiro emprestado aqui? Levanta a mão bem alta. Gente, é triste, né? Até porque a Bíblia diz o seguinte, ó, emprestarás a muitos, mas tu não pedirás emprestado. Está na Bíblia, mas a gente contraria. Só para você ver como é que a gente é crente meia boca, Sara. A Bíblia diz um monte de coisa que a gente faz e acha que é normal. E a gente faz orando ainda. Senhor, abençoe esse empréstimo em nome de Jesus, amém. Por que eu não peço mais dinheiro emprestado? A não ser que... Eu não peço, mas se você quiser emprestar, é só chegar e falar, tá, gente? Eu só não peço. Não, mas por que eu não pego mais dinheiro emprestado? Por um motivo, porque eu amadureci. Como é que eu amadureci? Passei por provações, aí peguei um dinheiro emprestado. Sabe que eu vi que não resolvia? Que aí, no máximo, eu resolvia aquele problema e criava outro. Então eu falei, pô, mas que burrice. Eu saio de um problema para criar outro? Nunca vai acabar o problema. Sabe o que eu descobri? Que toda aprovação passa. Você pegando dinheiro emprestado ou não, isso vai passar um dia.
Quem pegou o dinheiro emprestado só vai estender agora mais um tempo. Quem não pegou vai passar pelo mesmo período da aprovação e vai resolver de um jeito ou de outro. Então eu não pego mais. Porque eu amadureci, eu vi que não vale a pena. O que é amadurecer? Quando você tem graus comparativos na tua vida. Não, isso não vai dar certo, porque eu já passei e não dá certo. Você tem com o que comparar. Você já passou por muita aprovação na vida que você deixou para lá, ao invés de botar na sua cartela de graus comparativos. Deixa eu ver. Não, isso aqui eu já errei, não erro mais. Não, isso aqui não vai dar certo. Porque você já passou por tanta coisa na vida que você nem lembra. Porque você só viu como sofrimento, então você quer, vou apagar da minha cabeça. Não é apagar, não. É botar na tua cartela de experiências, para que você nunca mais volte a repetir. Para que teus filhos não passem por isso. Para que a tua descendência não passe por isso. Está pegando isso? Ou seja, maturidade é você já saber o que dá certo e o que não dá certo. Ontem, eu estava falando para o pastor Jairo isso. Começou a me ligar um monte de gente. Parabéns, hein? Deus te abençoe. Rapaz, que maravilha, hein? Parabéns. Quando ligou a quarta pessoa, eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei, para a quarta pessoa que me ligou, o que é? Mas por que está me dando parabéns? Falou, rapaz, você está em rede nacional, em 2 canais diferentes, você não viu? Não soube, não? Eu falei, não soube. Tá lá e tudo. Então, você não está feliz, não? Eu falei, tô feliz. Não, mas por que tu não está pulando de alegria? Eu falei, porque eu sou maduro. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Como eu sei como funciona, ou seja, maturidade. Porque tem gente que não pode ganhar R$1.000 que já sai contando para todo mundo. Eu ganhei 1.000, hein? Tu não ganhou, não? É que Deus gosta de mim, rapaz. Gente que não é madura, conta vantagem para os outros, se alegra com o que não era para se alegrar. Coloca esperança no que é passageiro. Falta de maturidade. Para que servem as provações? Está escrito. Para nos tornar mais maduros e íntegros. Se você não amadurecer e não adquirir integridade durante a provação, ela vai durar muitos anos. Porque justamente o objetivo dela, Deus só permitiu que a provação, que a tentação chegasse no mundo para te fazer crescer. Se você não cresce, a provação continua, te dando oportunidade. Você vê como sofrimento, mas eu vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais 1 ano de provação. Você está vendo, meu Deus, será que Deus não vai se lembrar de mim? Eu estou aqui sofrendo, Deus está olhando. Será que dessa vez não vai? Porque eu estou dando mais 1 ano de oportunidade. Toma a provação para ver se dessa vez ele amadurece. Dessa vez ele cresce. Dessa vez ele coloca a confiança em mim, não no empréstimo no banco. Dessa vez ele aprende a dizer não, porque enquanto ele não aprender a dizer não, não posso dar mais para ele. Dessa vez ele aprende a diminuir o tom de voz e melhorar o argumento, ao invés de sair gritando com todo mundo. Vamos ver se dessa vez ela cresce. Vamos ver se dessa vez ela não bota esperança no relacionamento, mas bota esperança no meu amor. Então, constantemente as provações vêm para nos fazer crescer, amadurecer. E continua. Se algum de vós, versículo 5, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, ou seja, não faz acepção de pessoas, não vai virar o rosto para você, e ser-lhe-á dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Bota aí, com fé, sem duvidar. Vou te explicar por que tem que ser com fé e sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Versículo 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Porque o homem de ânimo dobre, a versão King James diz assim, o homem inconstante, o homem vacilante, o homem de mente instável. Olha as versões. Ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Aqui as outras versões te dão os sinônimos. É inconstante, vacilante, alma ou mente instável. Um homem instável, inconstante, vacilante, de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. É esse que Deus não responde nenhuma oração, que Deus não dá nada. Isso tudo ele explicou só para dizer que para você ter sabedoria, você tem que pedir a Deus. Então ele vem, vamos concluir esse pensamento de Tiago. A gente só leu 8 versículos, isso aqui daria só em cima disso para a gente falar todas as semanas. Só em 8 versículos.
Na verdade, 7, porque eu comecei do 2, mas 6. Mas diz assim, ó. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentar de várias tentações. Não entendi, Tiago. Por que eu vou ficar alegre se eu estou passando por uma aprovação? Ah, tá. Porque a aprovação é o que revela no que você acredita. Ah, e tem mais também. A aprovação vai te fazer uma pessoa madura, completa, perfeita, uma pessoa que tem conhecimento, que tem experiência. Então, a aprovação, respondendo sua pergunta, por que eu tenho que passar por provação se é tanto ruim, se é tão ruim? É porque eu preciso saber no que você acredita, eu preciso provar sua fé, ou seja, descobrir o que você acredita. Ou seja, quando meu filho fica doente, minha filha, alguma coisa, é claro que eu vou para o hospital. Mas antes, minha esposa está aqui de testemunha. Pode ser o que for. Eu vou orar, eu vou pegar o óleo ungido, como diz a Bíblia no próprio livro de Tiago. Se tem alguém enfermo entre vocês, chame os presbíteros, unja com óleo, ore e o Senhor vai fazer um milagre. Então eu vou para o hospital depois que eu fiz a minha parte sacerdotal dentro de casa, depois que eu cumpri a palavra, eu oro, se essa febre, essa dor, esse tombo, seja o que for, em nome de Jesus, está repreendido, traga cura, cuida, protege, amém? Amém, agora vamos para o hospital. Porque é quando está no desespero que você mostra no quê? Acredita. Então eu quero te responder uma pergunta que talvez você tenha feito para Deus várias vezes. Deus, por que comigo? Deus, por que agora? Deus, por que sempre acontece isso? Por que eu não melhoro? Por que esse problema voltou? Por que? Quem já fez esses porquês para Deus? Então estou te respondendo hoje. Porque ele precisa saber, primeiro, no que você acredita, ou seja, provar sua fé. E segundo, ele precisa te fazer uma pessoa perfeita, madura, constante, perseverante. E não dá para você transformar uma pessoa imadura e perseverante conversando com ela no restaurante. Problema não dá para você ensinar como passar conversando, é só passando mesmo. Imagina como se fosse, eu vou treinar um policial para ser do BOPE. Senta aqui no restaurante que eu vou te ensinar. Olha, gente, é fácil. Quando vier, você atira, aí você mira direitinho. Você mira, aí você, quando vier, aí você corre 3 metros, pula o muro. Dá para ensinar o cara a ser policial do BOPE falando num restaurante? Sim ou não, pessoal? Não, ele vai ter que passar pela aprovação. Ele vai ter que entrar... Eu tenho alguns amigos que são do Batalhão de Operações Especiais, e eles falam isso, que um dos primeiros testes, eles entram numa sala que dá 7 pessoas, eles entram em 30 e jogam uma bomba de gás, não sei o quê, começa todo mundo a pensar que vai morrer, de repente abre a janela para ver como é que eles vão sair. Se vão sair organizados, se vão dar preferência, se vão tentar se matar, se ninguém vai sair porque vão atolar a janela. Ele falou, logo no primeiro dia dá vontade de desistir, porque a aprovação dá vontade de largar, dá vontade de jogar tudo para o alto. Quem já falou isso para Deus? Vou jogar tudo para o alto. Quem? Só eu? Quando o pastor fala que fez, todo mundo levanta também, olha lá. Eu falei, quem fez? Ninguém fez. Eu falei, só eu? Aí todo mundo, eu também. É muito engraçado isso. A gente fala direto isso, eu desisto, eu não quero mais, eu vou jogar tudo para o alto. Porque a aprovação é assim, é a vontade de jogar tudo para o alto. Mas se você não vencer isso, você não amadurece, não cresce, não vira uma pessoa perseverante. Aí ele começa a falar sobre isso, depois ele fala assim, e se falta sabedoria? Por que ele falou de sabedoria do nada aqui? Porque é impossível você ser maduro, perfeito, perseverante sem sabedoria. A sabedoria é a chave que vira a porta do seu futuro. E ele falou assim, se alguém precisa de força, peça a Deus, foi isso? Se alguém precisa de fé, peça a Deus, foi isso? Até porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo pedir. Deus, aumenta a minha fé. Você está escutando o quê? Porque a fé vem pelo ouvir, não pelo você pedir. Agora, tem uma coisa que é pelo pedir, sabedoria. Aí Tiago pega pesado, ele fala assim, agora deixa eu falar sério com vocês. Mas se você for pedir sabedoria a Deus, peça com fé, em nada duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro, ou seja, fica perdidinho no caminho.
Sabe por quê? Fica perdido? Porque ele orou, ele acha que Deus vai fazer. Então ele parte para a próxima missão achando que Deus está com ele. Deus falou, não. Você duvidou, não vou te dar nada não. Só que você já está lá na frente achando que Deus está te dando alguma coisa. E está se arrebentando. Aí se arrebenta, bota a culpa em quem? Em Deus. Mas eu orei. Mas você não orou com fé, você duvidou em alguma coisa. E ele fala assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você já viu uma pessoa inconstante? Você vai descobrir que muitos aqui são inconstantes. Vou ler os sinônimos. Inconstante, vacilante, de mente dividida, instável. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. O pastor dá uma missão um dia, só consegue ficar uma semana fazendo, depois desiste. Casa, passa um ano, fala, não quero mais. Por quê? Eu mereço ser feliz. Mas você não decidiu ser feliz há um ano atrás? Não, mas eu mudei. Começa o negócio, termina. Começa não sei o quê, acaba no meio. Pessoas inconstantes, de ânimo dobre. Começa a orar hoje por uma coisa, mas está orando por outra. Não sabe o que quer. Pede um carro a Deus, quando Deus dá o carro, fala, mas saiu um novo, né? Eu acho que o outro... Então por que tu não pediu um novo logo? Pessoas instáveis, alma dividida, mente dividida, ânimo dobre, um dia está animado, um dia está desanimado. Um dia vem para a igreja, chora, se joga no chão, esperneia. Outro dia vou ficar vendo Fantástico hoje. Pessoas que não sabem o que quer. Tem muita esposa, muita mulher que vem reclamar do marido exatamente isso. Meu marido não sabe o que quer. Casou, quer levar a vida de solteiro. Esqueceu que quando casa, você vai ter que mudar suas amizades também. Suas amizades que não casaram não servem mais para você, não. Eles vão tentar mostrar que a vida deles é melhor do que a tua de casado. Dificilmente o casado consegue provar que a vida dele de casado é melhor do que a de solteiro. Então, estou te dando já um conselho? Hã? Não, sem dúvida. É isso aí, com certeza. Eu também não arriscaria, dessa distância, falar que não é. Nessa distância eu nunca arrisquei. Ou seja, são pessoas inconstantes. Às vezes fala, para esse eu não posso dar nada. Para esse eu não posso atender uma oração. Para esse eu não posso dar sabedoria. Para esse eu não posso aumentar a fé. Para esse eu não posso entregar as promessas. Para esse eu não posso ajudá-lo no seu dia a dia. Para ele eu não posso tornar a caminhada dele mais leve. Porque se eu tornar a caminhada dele mais leve, com essa mentalidade que ele está, ele vai destruir tudo. Deus não quer que você se afunde. Então ele segura muita coisa para você não se autodestruir. Tem gente que está hoje aqui pedindo, Deus, eu quero pagar minha conta de luz, só isso que eu quero. Aí Deus, mas eu quero te dar 1 milhão. Se Deus te der 1 milhão, você se autodestrói. Você bota uma bomba de autodestruição e você explode. Porque não sabe lidar com coisa boa. Tem gente que vai ficar a vida toda na aprovação, porque a aprovação nunca faz a pessoa amadurecer. Eu aprendi a dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Para as pessoas, para as situações. Eu aprendi, sabe como? Passando por situações, por provações, por problemas difíceis. Hoje eu não tenho nenhum problema em dizer não. Porque eu sei para onde a falta de dizer não vai me levar. Então eu não quero voltar mais para lá. Eu sei para as vergonhas, para os constrangimentos que isso vai me levar. Então quando a pessoa, você pode fazer isso? Não, não posso, querido. Mas você não é pastor, você não é para me ajudar. Mas infelizmente eu não posso. Eu preciso que você fique chateado comigo agora, do que eu crio um problema para mim e para você durante 1 ano. É melhor a gente parar de se falar agora mesmo. Eu vou parar de falar com você. Não tem problema. Vou sobreviver. Porque tem gente mas eu não quero perder essa amizade. Vai perder de qualquer jeito, só que vai perder 6 meses depois de uma forma muito mais dramática, problemática, que vai ferir muito mais pessoas. Só porque não soube dizer não agora. Por quê? Porque não conseguiu amadurecer. Não conseguiu buscar obter sabedoria. Não conseguiu crescer, ser mais espiritual. O alvo, alguém falou aqui, eu acho que foi o pastor Rogério, o nosso alvo é ter maturidade espiritual. Esse é o alvo da sabedoria também, te dar maturidade espiritual. Saber o que é o que, quem é quem. O apóstolo Tiago, ele tem expertise para falar o que falou.
ele andou com Jesus, ele foi testemunha da ressurreição. Ele era um dos 3 líderes da igreja em Jerusalém. Para quem não sabe, o livro de Tiago, várias vezes tentaram tirá-lo do cânon. Cânon é a legitimidade dos livros inspirados por Deus na Bíblia. O próprio Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, tentou tirar Tiago, porque ele falava que a fé só é válida se tiver obras. Que é uma coisa que a gente vai estudar aqui. Tua fé não vale de nada, está na Bíblia. Tua fé não vale de nada se você não demonstrar. Eu tenho uma fé tão grande, mostra tuas obras. Olha o que Tiago fala, mostra tuas obras que eu meço a tua fé. Me diz quem você está ajudando, quem você está restaurando, quem você está salvando, quem você está apoiando. O que você está fazendo para medir o tamanho da sua fé? E a busca pela sabedoria, a busca por uma vida melhor, a busca por um crescimento espiritual, emocional, financeiro, familiar, para que 2017 realmente seja um ano extraordinário, porque eu quero profetizar isso para você. Em 2017, o extraordinário vai fazer parte da tua rotina. Vai ser todo dia algo tremendo. Você fala, mas como é que pode? Vai parecer que é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, é que você reuniu todas as provações da tua vida e amadureceu rapidamente. Ou seja, esse dia eu estava conversando com um grande banqueiro, e ele estava me explicando. Ele falou assim, eu sou muito grato a Deus, porque eu não tive pai, minha mãe se prostituiu para me cuidar, aí eu trabalhei carregando não sei o que no garimpo, e sofri todo tipo de abuso, e não sei o que, aos 12 anos eu já estava trabalhando em caminhão, aos 13 não sei o que, eu falei, peraí, você é grato a Deus por isso? Ele, claro, porque eu só sofri até essa idade. Depois, com o amadurecimento que eu tinha, com 21 anos eu estava milionário, montei uma família, sou fiel a Deus, sou fiel à minha família, então hoje eu estou 30 anos rico, milionário, com a minha família bem, com meus filhos crescendo no Senhor, com tudo bem, então aquele sofrimento eu nem lembro direito. Eu falei, peraí, que eu vou escrever um livro sobre isso, repete tudo. Olha o que ele falou. As provações que eu passei na infância me deram maturidade cedo. Mas por que deram maturidade? Porque ele decidiu, em vez de procurar o psicólogo, de contar para a Globo tudo o que aconteceu, e ficar chorando que o pai abandonou, ele falou assim, quer saber, eu já entendi como faz e como não faz. Eu já entendi que isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Ah, que bom que eu passei por isso, porque agora eu sei que se eu não fizer assim, não fizer assado, eu não vou ter tal coisa. Então ele começou a somar os pontos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, conheceu o Evangelho logo na infância. Com 21 anos, a vida estava resolvida. Hoje ele já está em meia idade para avançada, está feliz da vida. Eu falei, nem lembro bem como era. As histórias mais marcantes que eu lembro. Porque quando você está vivendo o tempo da promessa, você não lembra do tempo do deserto. A recompensa, ela apaga toda aquela dor do processo. Então, como é que você usou tudo que você passou até hoje? As perdas que você teve, as traições que você passou, as frustrações que a vida lhe ofereceu, as pessoas que te abandonaram no caminho. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, que isso é maturidade. Quem já ficou chateado porque alguém saiu da tua vida? Um amigo, uma pessoa te abandonou no meio da estrada, alguém já ficou chateado? Hoje eu estava chateado com isso. Hoje eu fiquei chateado com uma situação assim que eu vi. E eu falei, caramba, essa pessoa, puxa vida. Na hora eu fui para o quarto orar e Deus me falou isso. Deus falou assim, olha, isso é maturidade. É você saber que tem pessoas que eu vou botar na tua vida por um tempo. Elas vão ser uma conexão divina para aquele tempo, depois eu vou precisar tirar, porque para o tempo que você vai entrar, ela já não vai acrescentar. E a gente fica triste quando Deus tira alguém do nosso lado. Ele vai colocar alguém de outro nível agora para fazer a gente crescer mais ainda. E a gente quer brigar com Deus porque alguém está sendo do nosso lado. Querido, celebre quando alguém entrar na tua vida e não reclame quando alguém sair. Deus está no controle de tudo. Isso é maturidade. O alvo da sabedoria é a maturidade. As provações vieram sobre a tua vida para que você fosse maduro, perfeito, crescido. Para que um problema venha e você tenha estabilidade emocional para resolver, inteligência espiritual para enfrentar,
Fé suficiente para acreditar em quem é você, o que Deus te deu, quais são as armas espirituais que estão disponíveis em tuas mãos. A maturidade te ensina que você vai precisar de pessoas para te ajudar no caminho, para te ensinar o que você não sabe, para fazer o que você tem limitação. Como eu contei a história do pastor João, tem coisas que eu não consigo fazer se você não me ajudar, se você não me ajudar, se o outro não me ajudar. Tem coisas que você não consegue fazer, talvez eu possa te ajudar, o pastor. Ou seja, a maturidade me ensina a conviver em sociedade, um fazendo o outro crescer, em vez de competir. Toda vez que você vê alguém competindo, é criança. Meus 2 filhos são crianças, estão sempre competindo. Se eu falar assim, Júlio, você está bonito. Eu dizer, aí, pai, tá bonito, filho. Júlia, vamos comer. Meu pai, eu posso ir também. Eles estão sempre competindo, porque eles são crianças. Criança compete. Pessoas maduras se apoiam. Esses dias, 5 horas da manhã, José entrou no meu quarto. Me acordou. Eu falei, Jesus. Foi igual o Vitor Hugo, Jesus. Eu falei, que foi, filho? Ele, pai. Aí sentou e começou a conversar, 5 horas da manhã. Quando eu crescer, eu vou poder casar? Eu falei, meu Deus, tem 4 anos de idade, 5 horas da manhã. Eu falei, já tá de olho em alguém? Eu falei, vai, filho, vai poder casar. Pai, e quando eu casar, eu vou ter filho? Eu falei, vai ter filho. E o que você vai ser do meu filho? Eu falei, você, avô. Aí ele, mas e meu vô Dário? Eu falei, não, seu vô Dário vai deixar de ser avô e vai se tornar bisavô. Pai, quando eu casar, qual babá vai cuidar de mim? Vou te explicar a preocupação dele. Ele tem 4 anos de idade. Ele vai ao banheiro quando a gente, os pais, a avó ou a babá leva. Ontem eu dei comida na boca para ele, ontem eu dei, outro dia tem que ser a mãe. Então a mente dele está presa nas limitações do presente. Então ele falou assim, como é que eu vou casar? Porque ele me perguntou assim, eu vou morar aqui na sua casa? Eu falei, não, você vai ter sua casa. Ele falou, então qual babá vai cuidar de mim? Se eu não vou estar perto de você, quem vai cuidar de mim? Se eu não vou estar perto da minha mãe, quem vai cuidar de mim? Porque ele tentou ver o futuro com a mente do presente. Aí eu falei para ele, filho, não se preocupa com isso. Porque quando chegar o futuro, você vai ter maturidade de futuro e não de presente. É igualzinho a gente conversando com Deus. Mas Deus, como é que vai ser isso? Parece impossível. Deus fala, não, filho, é que daqui a 10 anos você tem outras habilidades, eu te botei em outros níveis. Você está com outras companhias, você está com outro nível de fé. Fica confiante, papai vai estar contigo. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free.